Todo mundo é analfabeto e eu bem quieto no meu canto, de onde a voz sempre levanto, ilustrando um dialeto que sirva talvez ao neto de quem sempre me achincalha, pois se o que faço é só palha, com palha começa o fogo, já que a vida é sempre um jogo, cuja regra nunca falha. Se eu jogo as coisas na mesa, demonstrando a realidade, se a palavra é uma verdade, por bondade, por beleza, só ensina, não nos lesa, o intelecto, pois a coisa, cujo senso em si repousa, em si mesma é verdadeira, as maçãs e a macieira, debuxadas numa lousa. Quando ensino, eu pego e explico a realidade brutal, não como tumba de cal, mas com livros que publico, com as leituras que indico a quem tenha boa vontade, para que, no fim da idade, a mãe possa defender-me e salvar minha própria derme, junto a Deus em sua cidade. Tantas rosas escolhidas, eu aponto com meus dedos, e assim desvendo os segredos das palavras escondidas, das poesias perdidas pela falta de memória, pelos erros dos que a história não quiseram nos contar, preferiram sonegar, inverter a formação, que de Roma, em seu fogão, veio a nós como um Deus lar. Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso podcast do Instituto Hugo de São Vitor, que tem o patrocínio do Instituto Hugo de São Vitor, o patrocínio da Escola Clássica, escolaclássica.com, cursos de grego e latim e humanidades, escolaclássica.com. Também estamos aqui com Chesterton Brasil, Sociedade Chesterton Brasil, certo? Leiam Chesterton, só isso que temos a dizer. Procurem aí nas mídias sociais, Chesterton, Sociedade Chesterton Brasil, tá? Vão encontrar bastante coisa de Chesterton, né? Inclusive Confraria Chesterton, Clube Chesterton, não sei o que. Tem muita gente interessada em Chesterton, né? E aqui na Sociedade Chesterton Brasil vocês encontram aí as obras completas de Chesterton sendo aos poucos traduzidas e vindo a público. Muito bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite, bom Eduardo dia. Rocha. Boa tarde, boa noite. Mário Carboneira, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde e boa noite. E boa noite também, né? Boa noite. No episódio passado, né, tivemos aí vários comentários, né, muita gente escrevendo, nos parabenizando pelo primeiro episódio. Não, mentira, nós estamos gravando o segundo episódio logo depois do primeiro e seria impossível, né, vamos ver aí. Mas você, né... É uma referência possível daí. Se a gente não rir, você ia até passar. Mas fiquem todos à vontade, caros... Estão me ligando de São Paulo, que deve ser a Vivo, né? É, com certeza, 011, por né? dia. Fiquem muito à vontade, o Eduardo sempre vai ali tossir num canto, né? Isso aí, ele sai do microfone, vocês devem ouvir aí no fundo, são... Coronavírus ainda não pega por ondas de rádio, então. Não, esse é excesso de Ondas fleuma, de na verdade. Ondas de Spotify, ondas de SoundCloud. Embora tenha gente que acredite, né? Som Inclusive do aquelas cloud. pessoas que andam de máscara dentro do carro, sozinhas. Ah, sempre tem. Então, né? use máscara. Se você é uma dessas, use máscara aqui neste programa. Porque né? ela tá escutando o rádio e deve estar saindo. Tu pode pegar dentro do carro, pode pegar pelas ondas. Não, claro, porque é toda uma coisa de mentalização, vocês não entendem. Não, mas é. O segredo, a lei da atração. Ah, The law of attraction. Muito bem, né? Bom, já me perdi aqui, estava aí num ritmo muito interessante aqui para iniciar. Ah, mas o que era isso aí que tu tinha reclamado aí no começo? Ah, isso aí, né? Não, é que o produtor aqui do nosso programa, né? O professor Mário Carboneira, ele botou aqui que nós tínhamos que declamar poesias aqui do... Produtor. Não, produtor, né? A produção fica a cargo. É o CEO do nosso Spotify. É um CEO... Corre no sangue. CEO. Que? Tá. Mas disse que nós tínhamos que declamar alguns poemas hoje, porque o tema, né? E vamos já ao tema direto aqui, seria aí processo criativo, né? Técnica, inspiração, né? Podemos falar engenho e arte, nunca é demais, né? Não, mas assim, ó, é como escrever poesia. Como escrever poesia. Nós vamos né? ensinar aqui hoje como fazer isso. Muito bem. Todo mundo vai sair um poeta depois.
Exatamente. Né? Então, já dizia o próprio Horácio, né? Leiam a Arte Poética de Horácio, podem ler na tradução de Cândido Lusitano, mas leiam preferivelmente em latim no original. Para quem não sabe latim, é só acessar escolaclassica.com. É assim que Pra que se traduzir deve... as coisas do latim se tu pode aprender? Né? Essa é uma questão, né? A gente precisa traduzir as coisas todas por questões comerciais. E eu sei que quase ninguém concorda comigo, mas o que eu digo é que... Não, para que traduzir? Né? Mas antes da gente começar a falar de poesia, uma pergunta aqui pro Porque Clístenes. assim, ó, você vai ler um livro que tá traduzido do latim, né? Depende do livro. A Utopia do São Tomás More. É um livro. Tá, mas que... então tu leu Machado, entendeu? Lê outras coisas que estão também. em português, leu Bocage, leu Também, Padre Antônio Vieira. Também. Tem que ler Tem um isso. monte de literatura portuguesa que tá escrito em português pra ler antes disso. A não sei que o cara cismou ali com o Thomas More. Ah, e o tem que Roger saber Scruton? tudo. Quem é o Rogério Scruton? Tem que ler? Acho que não. Então, Você tem o Chesterton, coisa e Não, tal, é que Charles pergunta, Dickens, o pergunta Shakespeare, muito o isso. Chaucer. Lê os contos da Cantuária. Ah, sim. Não, eu acho assim, ó, quem tem o Padre Não. Antônio Vieira não precisa É mais que de o nada. pessoal se interessa ali, não, estão falando do Roger Scruton. Tem que ler então, porque estão falando, né? Deve ser mil maravilhas. Não, ó, primeira coisa, só para botar um ponto, eu acho que a gente vai falar disso aí muitas vezes ainda e até o fim da vida eu vou falar sobre isso, porque, enfim, é algo que precisa ser dito, né? Existe sim a possibilidade de tu perceberes tudo o que um autor escreveu, mesmo lendo uma tradução. Quando este autor escreve em línguas modernas e é um autor mais ou menos contemporâneo. E contemporâneo que eu digo é de 400 anos para cá, certo? Assim, da nossa época, um autor novo, certo? É de 400 anos para cá. Shakespeare. Shakespeare para cá, é que poesia já é complicado, né? E teatro já é complicado. Assim. Mas eu estou dizendo assim, o Roger Scruton, pega um bom tradutor, pega o Chesterton, certo? Um bom tradutor, tu percebes tudo o que o Chesterton disse, se o tradutor foi bom, se o Roger Scruton, tu percebe tudo ali também que ele disse. Porém, com textos antigos não é a mesma coisa, certo? O Cícero é um autor, por exemplo, que não adianta. Tu pode só... Quando tu mantens a forma do Cícero, assim, do jeito que der, né? Porque a forma do Cícero é o que define tudo aquilo ali. Né? Se tu mantém a forma do Cícero, fica um português horrível, que é ruim de ler e tal, tudo virado, tudo ao contrário e tal. Ah, não, mas aí tu pegaste bem a forma. Né? Se tu pões num português bom, tu perdes a forma. E a forma do Cícero é importantíssima. Então, as coisas têm que aparecer dentro da frase, dentro do parágrafo e tal, na mesma ordem que o Cícero pôs ali, certo? Então, se ele começa lá com objeto e depois ele põe o sujeito lá no final, tem que ser assim. E se tu começa a fazer... mas eu consigo fazer isso em português. É só botar um objeto direto preposicionado, assim, né? Então, eu não digo assim... O lagarto comeu o ovo, eu disse ao ovo comeu o lagarto. Mas isso é feio demais, né? Certo? Pra que fazer um negócio desse? Eu ia perguntar da poesia, como é que a gente pode mais ou menos explicar a poesia portuguesa do século XV, por exemplo, pela poesia latina, né? Como é que a gente pode ter uma ideia de transição, assim? Eu acho que não é uma transição, né? E primeiro a gente tem que ver que quando a gente fala de poesia em português, a coisa ela não nasce direto assim de inspiração latina, né? Então o Camões ele leu só autores latinos e ele conseguiu escrever em português, né? Ou antes disso, ou sei lá, o Gil Vicente ou qualquer, não. O pessoal ele lia literatura, principalmente italiana, né? Ou até mesmo provençal, e aí faz essa transposição. E liam poetas como, por exemplo, os provençais, que não são cultos de forma alguma, né? Então essa poesia que existe no sul da França e que dá o tom a partir do século XIV, mais ou menos, assim, dá o tom de toda a literatura europeia, certo? Essa poesia do sul da França, da Provence, por isso a gente chama poesia provençal.
ela não é uma poesia erudita, ela não é uma poesia de gente que conhecia poetas antigos nem nada disso. Ela é uma coisa que nasce praticamente do nada, nasce de forma oral e aos poucos vai sendo escrita, né? Então são os primeiros textos escritos em língua vernácula e que por acaso usam o alfabeto latino porque era o alfabeto que existia ali, certo? E essa poesia vai ser estudada por sujeitos como Dante e depois como por Camões e tal. Só que Dante e Camões são sujeitos eruditos, né? E eles que leram também poesia antiga, leram o cânone, certo? Conheciam Horácio, conheciam Virgílio, conheciam Ovídio e tal. E Homero? eles... Hã? Dante leu Homero? Não tinha como. Ele leu, talvez tenha conhecido assim, o Dictes Cretenses e outros caras ali que contavam os temas, que tinham histórias, né? Com temas troianos e essa coisa toda. Mas Homero mesmo não dava para ler durante a Idade Média, né? Todo mundo sabia quem era Homero, todo mundo sabia do que tratava as obras, mas não tinha gente que lesse grego, certo? Era muito raro ter gente que conseguisse ler grego, né? O grego ele retoma depois... principalmente, né, quando começa problemas com turcos e aí o pessoal escapa, né, sai da Grécia, sai de Bizâncio e tal. Para ter uma ideia, né, Bizâncio é o centro não só político, certo, mas também cultural ali do Império Romano do Oriente. E quando começa com muita pressão da parte de turcos, o pessoal foge, né? Então os letrados e todos são acolhidos ali na Itália, e aí que se começa, aí que tem uma retomada assim do ensino do grego no Ocidente. Até então a gente tem sujeitos ali tipo João Scoto Erígena, né? Que era um sujeito que ele sabia grego e hebraico, mas são poucas as figuras durante a Idade Média que conheciam grego e hebraico. Então Homero, ele é quase um mito, assim. Homero é o primeiro e o príncipe dos poetas e o maior de todos, então eu já leu. Não, como é que vou ler? Não tenho livro e não sei grego e tal, né? Então é alguém que durante a Idade Média fica... Ele é um símbolo, né? Ele é um símbolo, e até hoje é um símbolo, né? Mas tanto Dante conhecia que ele lançou o Ulisses no Inferno lá, né? Alguma coisa ele conhecia. Até conta toda uma... Até inventa uma história os mais... Os personagens todo mundo conhecia e tudo isso, né? Mas enfim, eu acho assim, a poesia em português, todas as línguas modernas, elas devem a essa poesia provençal, que não é erudita, que é uma poesia que se assemelha mais ao que hoje nós temos aí como canções, assim, música, né, popular com letra, certo? Canções, do que com uma poesia mais erudita. No norte da França existia uma coisa um pouco mais elaborada, um pouco mais erudita, que era a tradição de epopéia, a chanson de Roland e não sei o que e tal, que inspira muito daí, tanto que também inspira, né, italianos. Os temas são os mesmos ali do Ariosto e do Boiardo depois e tal, né? O próprio Camões parece conhecer isso aí tudo, né? Ele cita, inclusive, essas obras do ciclo de Carlos Magno, né, de poesia. Mas enfim, isso aí, então leiam a História da Literatura, que está tudo ali. Aqui a nossa meta aqui é ensinar a escrever poesia. A escrever poesia, né? E aí, porque o Horácio diz assim que não adianta ninguém ensinar nada que não consiga fazer minimamente, né? Então é por isso eu acho, e aí volto ali, por que eu declamei aquilo ali no início. Aliás, de a quem era do aquele... nosso produtor. O pessoal nem sabe ainda de quem era o poema, é do Clístenes, né? Esse é poema escrito por ele. Né? Então essa é a tônica aí, é colocar os poemas aí que a gente escreveu pra, né, já que, né, tá bem ou mal, a gente escreveu. Então, professor Mário, por favor. Então, já que o Mário tá insistindo tanto, né, que leu teu poema tá, aí. acho que eu só tô tentando me promover aqui. Hã? Não, de forma alguma. Que é isso, consagrado? Não faz isso, não. Tá bom, então estamos vou ler um aqui, então. Agora, então, ele pega no celular, vai abrir. Aqui, vamos lá. Vamos ler só um pequeno soneto, então, aqui que eu escrevi. Soneto. Vamos lá. De esquivas ninfas claras tem ouvido,
Já começou com ninfa o negócio. Não, mas tem que ter ninfas. Desculpa, começa de novo. Pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre inverso. Posso ler? Pode ter Claro, ninfa, não, pode ter desculpa, ninfa no poema. Pode ter ninfa, deve ter ninfa. Primeiro, presta atenção. Isso aí. De esquivas ninfas claras tenho ouvido, que enjeitaram varões, heróis e numes. Por tal senhora, cedo já um negrume, desta alma minha se apegou o imigo. De tudo quanto vi hei percebido, que ao homem é razão perder o lume, em pós perder a guerra do ciúme, e a poucas dói tal qual doeu a Dido. Isso me escogitou o ser pensante, bem antes mesmo de eu ter experiência do teu sereno ardor que é raro e estranho, que confirmou-me a mim o ser distante das palmas da beleza e da excelência, que ninfa mais mereces que as de antanho. 2 vezes ninfa. Então, muito bem. Então, como escrever, né? O que questão é essa. O que define a poesia? A poesia é o que tem verso, é o que tem, né? Então é tudo escrito em verso. Não, tem que ter uma ninfa. Dá para escrever poesia, dá para escrever versos que não sejam poéticos, digamos assim. Pode escrever um manual de limpeza de ar-condicionado com versos, né? Então a forma não é necessariamente o que define a poesia. O que define a poesia, então? O conteúdo, tu quisesse dizer? Mas... E precisa ter forma? Não, exato. Mas é que tu disseste que a forma não é o que define a poesia? Ou é o conteúdo? Não, a forma não define a poesia. Não é o verso, então? Não. Não, porque pode ter verso que não seja... Verso é o verso, poesia é poesia. Não, de fato. Mas tu acreditas, então, naquele mito da prosa poética? Não muito, né? O que eu digo é que dá para ter verso sem ser poesia, né? Agora, sim, se é possível o contrário, entendi. Aí é uma outra questão, né? Entendi. Agora, o que eu acho é que, assim, se for a primeira coisa é que é uma questão de linguagem, não é? E para ser bem raso, mas introdutório, se nós pegarmos simplesmente a categoria que nós temos hoje em dia, assim, de definir isso é verdade, isso é mentira, isso é história, isso é invenção, a gente não vai a lugar nenhum em nada, não só na poesia, mas na vida, né? Porque a linguagem ela não funciona dentro dessas duas categorias, né? Isso é somente conclusão de uma parte da linguagem, né? Uma parte do trivium, que é a lógica, que vai definir o que é falso e o que é verdadeiro pela linguagem em si, certo? Inclusive até mesmo abstraído da própria realidade, né? O importante é chegar à verdade e à falsidade na própria expressão da linguagem. Então os personagens que podem estar envolvidos ali num silogismo, eles podem ser inventados. Lembrando que mesmo no discurso puramente racional, há falsidade também, né? Há algo no discurso completamente racional que não informa, ou que não mostra, ou que não dá nenhuma indicação de como que aquelas coisas ali realmente acontecem, né? Como é realmente a experiência humana com relação a que se diz. Exatamente, porque não tem essa história aí de verdadeiro ou falso, né? Não são as únicas categorias que nós podemos aplicar, assim. Eles dizem, não, mas olha só, centauro não existe, então esse é um discurso falso, então isso é mentira, né? Então, mas existem homens que conseguem lidar com um cavalo como se centauros fossem. Centauros dos pampas. Mas e as ninfas existem também, né? Claro. Escuto o tropel dos centauros posteiros, almas charuas cavalgam coxa. Olha só, não sou eu que estou cantando, né? E vocês também não sabem quem está cantando aí. Estamos aqui com um misterioso personagem aqui do nosso podcast. Tô gravando o negócio. Tá bom.
Não, mas eu acho que esse é o que o Clístenes quis dizer e o Eduardo, é que pode fazer um discurso de todo A é B e todo B é C e logo todo A é C, esse tipo de coisa, né? Que é um discurso lógico, pode fazer quase que, né, sem nenhum conteúdo, né? E a própria realidade, que é o que vem informar aí os discursos depois, né? Então, esse discurso lógico depende da realidade. Acho que era por aí que tu queria dizer, Eduardo. Não, o que eu quero dizer é que mesmo um discurso como esse, por exemplo, eu posso colocar ali vários detalhes sobre a alegria, por exemplo. Eu nunca vou conseguir fazer com que... É difícil, mais difícil de fazer que a alegria seja conhecida por um discurso inteiramente lógico. Sim. do que realmente, por exemplo, por uma poesia. Eu estou supondo claro. nesses termos de que a realidade da poesia pode ser uma realidade muito mais viva e algo muito mais real do que um próprio discurso lógico, né, para a maioria das pessoas. Sim. Acho que é mais ou menos por aí, assim. Muito bem, como escrever poesia? Não, mas aí a questão aí principal dessa história de escrever poesia é aquela velha primeiro questão. tem que ler muita poesia, né? Sim. Primeiro tem que ler muita poesia. Então. para saber aí o que vai fazer. Já eliminou todo mundo. Pronto. Eu acho que pronto, ficamos por aqui. Esse foi o podcast sobre como escrever poesia. Não, tá, tudo bem. Mas A primeira coisa é escrever bastante poesia. Eu vou pegar... Vão falando aí não, que eu é vou aquele procurar negócio, o Eduardo, por exemplo. Né? O Eduardo não declamou nenhum poema, mas ele é um poeta também. Só que ele tem as minhas poesias não são próprias. Exatamente isso. Como é que tu escreve as tuas poesias? Tu pega lá um metro de Camões lá e tu coloca... Vou falar basicamente como que eu faço para escrever uma poesia. Eu penso numa coisa que aconteceu, uma coisa engraçada que aconteceu, ou... Sim, muito além do Ives Grande. Então, ele é um poeta satírico. Então, seria mais seriam mais sátiras o meu estilo, né? Nosso meu único estilo. Aqui. Mas a verdade é que eu penso numa história, algo que aconteceu, algo que foi... Pelo menos entre amigos ou entre um grupo lá, todos conhecem. De certa forma aconteceu. Isso é importante, né? Que todos que ouçam a poesia tenham conhecido ou tenham visto algo daquilo ali que é o assunto, né? A gente não pode fazer um assunto sobre algo que estava apenas ali na nossa cabeça, que nós sonhamos algum dia e ninguém viu. Ou se nós fizermos sobre isso, então que se esclareça por imagens que as pessoas conheçam, né? Então, mas aí eu pego então essa história, penso muito bem sobre essa história, né? O que realmente há de relevante, engraçado, né? O que as pessoas notaram junto comigo e vão partilhar daquelas risadas ali comigo, né? Então eu vou lá e coloco tudo isso que eu quero contar numa métrica. Coloco ali numa métrica ou imitando algum autor conhecido também, não adianta ser uma métrica completamente desconhecida, né? Eu não vou colocar lá em versos brancos, mas numa métrica que ninguém leu, de algo que ninguém leu, né? Enfim, eu prefiro fazer com rimas, então, nesse caso, ou fazer lá com o galope do Carlos Alberto Nunes, então, no Casalbé. Então, e depois, claro, narro ali, então, aquilo que aconteceu do modo, com as imagens mais interessantes que eu encontro e que todos conheçam também, né? E que sejam, e tentando ligar isso um pouco à literatura que todos conhecem, que é importante, ligar à literatura universal, e daí essas imagens aí fazem com que aquele fato conhecido, que é de um certo modo simples ali entre amigos, se torne alguma coisa mais viva e relembre até alguns momentos de um modo diferente ou trazendo as tensões daqueles momentos, né? Tensões de coisas que não foram ditas, né? De momentos engraçados que não foram expressos pelo grupo, né? Então já tem assim uma coisa, ó. Tu acabaste de dizer que a poesia ela tem que ser tradicional porque ela precisa de que todos conheçam certas coisas. Há fatos que vão ser narrados, mas as referências que tu utiliza para narrar esses fatos, elas já existem e precisam ser comuns. Muito bem, isso aí entra numa questão bastante que parece que não é apontada muitas vezes, que é o seguinte: a gente, quando fala uma língua, certo? Agora eu disse essa frase, quando a gente fala uma língua,
certo? Todos vocês que estão ouvindo e todos nós aqui sabemos o que significa as palavras quando, sabe? A, gente, verbo falar, língua, o artigo a. Todo mundo sabe essas coisas, certo? Por isso senão não haveria comunicação. Mas, para além da própria língua, para além do próprio vocabulário, há uma série de outras referências, certo? Há uma série de outras referências que enriquecem ao mesmo tempo e, na verdade, são fundamentais para que haja comunicação. Senão a gente fica só no dicionário, só no nível do dicionarizado da língua e a gente não consegue progredir, né? Então, assim, quando nós usamos certas referências veladas, assim, a gente não fica se explicando toda hora, mas todo mundo usa aquelas referências, não é? Então, assim, o sujeito pode usar metáforas futebolísticas, por exemplo. No Brasil se usa muita... Hoje em dia não mais, né? Porque o futebol está meio caído, assim. Mas, sei lá, 10 anos atrás... Principalmente o Inter, né? 20 anos... Também quarto. 20 anos atrás, o pessoal usava muitas metáforas futebolísticas porque todo mundo... O Lula só falava em metáforas futebolísticas, porque todo mundo sabia, todo mundo acompanhava o futebol. Sim. Certo? Mas não, e aí, adianta tu conhecer a língua que está no dicionário? Não. No dicionário não tem a explicação das metáforas futebolísticas. O que dá, o que faz com que seja possível eu comparar, eu quero apresentar algo, quero contar uma história, ou eu quero mostrar um ponto de vista, ou qualquer coisa assim no meu texto, na minha poesia. E aí... ou na minha fala, ou no que eu estou dizendo, qualquer coisa. E aí eu uso metáforas futebolísticas porque as pessoas conhecem aquilo, certo? E aí elas têm um padrão ali para comparar e agora eu entendi, certo? Mas até hoje, né? O cara é que nem o Bebeto em 94, e aí ele desenvolve o Gustavo nem sabe que é Bebeto. Exatamente, né? Então as coisas vão passando assim, né? Se o sujeito disser assim, ele é o Pelé da informática, certo? Isso, bom, tá, tudo bem, né? O fulano de tal, o Pelé da informática. Sim, todo mundo entende isso, né? Alguém aí vai duvidar de que nós estamos falando de um cara que é muito bom na informática? E se eu disser que o cara é o Garrincha da informática, vejam só, eu não estou dizendo que ele é o Pelé, eu estou dizendo que ele é o Garrincha. Estou dizendo que ele é um cara meio... que ninguém dá nada por ele, que tem as pernas tortas e não sei o quê, mas quando chega ali na hora faz coisas impressionantes e tal que ninguém esperaria dele, certo? Isso significa outra coisa, dizer que é o Pelé da informática, dizer que é o Garrincha da informática, não significa dizer só que o cara é um bom informático. A Dilma não é uma Marta, assim, né? Não, mas outra coisa que é importante do que o Eduardo falou aqui, que ele é a nossa referência aqui, olha aí, ó. É o seguinte, como ele produz o poema, o que ele faz ali é aquele que se chama intertextualidade, né? Que tu pega ali um poema que já tem o que ele faz, é que ele não falou ali, exatamente, que ele pega o Camões, ele pega a 8ª rima do Camões ali e coloca umas situações engraçadas, mas ele pegou a 8ª rima. Consagrados hipopotões assinalados. Pô. E aí, o que é isso? Como o Bocage fazia e tal, né? Contava e tal, é isso aí. Pega lá, pega ali uma foto, pode pegar uma... Inclusive, não é só o ritmo, não é só o metro do Camões, ele pega ali todo um jogo de palavras que fica na memória, porque ele leu bastante Camões e adapta. Esse é um primeiro nível para tu começares aí a aprender a escrever poesia, né? É copiando, é isso que se chama copiar os grandes autores. E o que o pessoal acha que é um grande mistério, até perguntam assim, como é que faz isso? Cara, pega o assunto. Lê e tenta copiar. Saiu uma bosta. Ok, isso é interessante, né? Assim. Se o cara vai copiar, então que pegue um assunto que ele goste, ou algo que ele viu, e conte a história que ele viu ali, né? Conte o que ele viu ali na cópia. Exato. Com a métrica que ele escolher, Claro, não vai começar tentando imitar, inclusive, os temas de Camões, que são temas mais distantes. Não, pode pegar algo próximo, pode pegar algo mais próximo. Vai evoluindo nisso também, à medida que vai se adquirindo alguma cultura, pode se evoluir os temas também. A grande questão aqui é o seguinte, existe esse negócio de inspiração ou é só transpiração, como gosta de falar aí o pessoal do Isso aí coach? é desculpa dos caras da droga. Inspiração? Inspiração? Pode ser. Às vezes mas assim,
You know your Que right. é Clístenes. Eu Existe falei inspiração? Isso muito sério. Não, claro que existe, né? Qualquer pessoa que já tentou criar qualquer coisa, seja poesia, seja qualquer outra coisa, certo? O cara tem um projeto X lá para fazer, ele tem que desenvolver uma ideia, alguma coisa assim. Ele tem inspiração. Isso aí é algo que tá fora de questão, assim, o sujeito dizer que não, é um processo, não tem um processo psiquiátrico, neurológico e tal que explique por que um sujeito consegue, certo, ter boas ideias e outro não. Não existe. Não, mas são as referências, é a cultura do sujeito. Sim, também, né? Porque tu não consegue fazer, a inspiração não é ex nihilo, né? Ela não é algo ex nihilo. Existe já ali no sujeito a cultura dele toda, as referências e não sei o que. Mas como juntar umas coisas com as outras não é por sinapses cerebrais, nem por uma questão endócrina ali, né? Tem várias glândulas e tal que funcionam, mas é algo que simplesmente acontece, né? Simplesmente acontece. Agora tu pode ver, tem sujeito que vai dizer assim, não, é quando eu fumo maconha, quando eu bebo, é quando eu não sei o quê. Não, pode ser, mas eu não acredito que seja assim, né? E a maioria dos sujeitos muito criativos, eles comprovam que não é assim. O sujeito tem que estar, ao contrário, com a saúde bem em dia, assim, para ter inspiração, né? E, sobretudo, tem que ter uma certa... É bom que ninguém, de um certo modo, ninguém se contente com aquilo que escreva, né? Mas ao mesmo tempo saiba que até que saia algo bom, realmente, mesmo que nós saibamos ali os passos, né? Tenhamos passos para seguir, para escrever uma poesia, mesmo assim nós temos que saber que as primeiras poesias serão saiu. Muito inferiores, né? Realmente, claro. Ao que pode ser, né? Justamente porque nós estamos tentando unir tudo isso intuitivamente, talvez, né? Unir a cultura, a tua capacidade musical, a tua experiência e tudo mais naquilo ali, naquela atividade. E isso aí demora um tempo, é como, sei lá, esculpir alguma coisa, né? As primeiras esculturas, às vezes tu nem entende por que saiu errado, por que não está parecido com o objeto que tu tentaste imitar, né? Mas depois de um tempo tu começas a notar ali por que aqueles objetos, por que a primeira escultura estava tão diferente daquela... velho clichêzinho que usam, figura. né? Que o Thomas Edison, ele tinha vários... Exato. O que funcionou foi... o que funcionou as foi... 1000 lâmpadas. Ele fez testou mil materiais ali para ver qual filete que ia funcionar como lâmpada, né? E tal. E aí ele disse, não, mas o que funcionou foi um só. Os caras não viram a máquina que a gente tentou fazer uma vez aí. Umas 2000 tentativas, só que a diferença é que a nossa não deu certo. Pode não dar certo. Milésima segunda. Não, mas aí que entra a tal Nem na bismilésima. da inspiração, né, e as musas, né? É isso que o Eduardo falou ali, de unir cultura com unir toda a carga, toda pessoal, uma experiência, não sei o que. É isso mesmo, só que é essa parte que os caras chamavam de inspiração, musa, etc, né? Porque chega um momento ali que alguns têm e outros não têm, isso é fato. Não adianta também negar que todo mundo aqui que for ler e ler direitinho a tradição e tiver uma vida assim, mais ou menos, né, também, né, tem que ter experiência de vida e tudo. Não é todo mundo, não adianta mentir também, né? Pelo menos é a minha percepção, né? Nada é para qualquer um, né? Exato. Então, tem coisas... Porque os caras fazem aqueles filmes e botam uns malucos lá, poeta sequelado, sabe? Normalmente. Tem que ir pra uma casa lá, eu preciso ir lá me isolar pra inspirar e não sei o que, mas o cara tem um monte de problema lá. Não, mas normalmente... O pai abandonou a mãe, o cara foi corno, um monte de merda. Eu vendi minha casa para ter dinheiro e ficar um ano aqui só escrevendo. Aí o cara não escreve nada. Mas isso aí foi bem retratado no filme do Iluminado lá, que o cara vai pro hotel se isolar para escrever um livro e quer matar. Na verdade, o que acontece é que ele tenta matar a família dele, na verdade, né? A grande sacada é essa. Tu vai querer te isolar, provavelmente só vai te auto-infligir aí sofrimento. O cara se isola muitas vezes pra produzir, mas o cara já tem ele só precisa de tempo pra produzir, ele já tá com o negócio na cabeça, ele vai lá e produz. Agora o cara vai se isolar pra ter inspiração. Que merda é essa? Não. Tu te isola pra ter tempo pra produzir, aí tudo bem.
Sim. Quando tu tem que fazer um trabalho braçal daí, praticamente. Assim, Ali não, eu tô com tudo na cabeça, agora é só Tu precisa estar longe Você tá longe do dos barulho. ruídos e tal, Pra tu beleza. produzir. Não adianta, não vai. Não sei que foi Deus te colocar um negócio na tua cabeça do nada ali, mas aí normalmente não vai ser assim, né? Mas a inspiração pode acontecer, essa aí eu acho que é o ponto, né? A inspiração pode acontecer a qualquer momento ali, a ideia que Não, a literalmente. ideia que, na verdade, na inspiração, vamos Não, chamar assim, a Não, ideia que Não, mas ilumina. acontece Não. a qualquer momento, tu te abra para aquilo e force um pouco, assim, porque não adianta, eu tô aí tentando escrever um soneto faz 3 meses, mas eu ainda não veio a inspiração. Eu disse, tá, mas tu já tentou, pegou o lápis, sentou, agora eu vou escrever um verso, certo? Vou escrever a palavra que vai terminar, vou escrever uma rima, eu vou pegar 2 palavras e vou rimar. Já tentou fazer? Não, tô esperando a inspiração. Bom, então não vai vir. E sem o mínimo de técnica também não adianta. Mas isso é importante aqui, ó. O problema é que geralmente não é que, pelo menos comigo, tá? Agora é meu relato. A ideia vem, muitas vezes sem querer, assim, vem uma ideia, mas aí, nesse momento, tu tem que parar, né? Tu tem que parar e pegar a ideia no ar ali, e aí tu tem que parar e escrever, sentar e escrever aquilo, né? Na minha claro... Pelo menos esboçar aquilo ali? Pelo menos esboçar. Pelo menos esboçar, deixar ali registrado. Eu não tô dizendo que eu sou o exemplo, né? Mas tô dizendo como acontece. Então, chega ali, eu geralmente não termino de escrever numa ida. Assim. Aí largo ali com 4, 5 versos, né? E depois, algum tempo depois, termino, assim, nada. Essa é a minha experiência. Eu normalmente pego um mote, assim, né? Por exemplo, aquele que eu li ali no início, eu peguei esse mote, todo mundo gosta de repetir, que todo mundo é analfabeto, né? Só tem analfabeto e tal, todo mundo é analfabeto. Bom, muito bem, isso é uma redondilha, tá? Beleza. E é cabe bom porque rima com sílabas eto. Aqui. E tem várias, né? Pra rimar com eto em português é uma coisa bem possível, assim. Então, bora, né? Sim. Então, aí a coisa vai assim. No meu caso, inclusive, esse soneto que eu li aí nasceu de ter, num belo dia aí, reparado essa história de que tem várias ninfas, né, que rejeitam até deuses, né? Essa foi a ideia principal que me veio na cabeça. Então, parei para pensar naquilo, né? Umas ninfas ali, né? São as coitadas, se tu for ver, e aí rejeitam os deuses e tal. Foi daí que veio... O que foi? Nada, ainda bem que não tem vídeo aqui. Tá bom. É isso. Ninfa é uma categoria clássica da poesia. Né? Se as ninfas rejeitam os deuses, imagina os mortais. Imagina os mortais. Essa é a comparação. Exatamente. Tu expressou até melhor que eu. Só esquece que Tétis, né? Ela se casou com Peleu, mas depois lá na Guerra de Troia, quando Aquiles está adulto, já ela saiu de casa, né? Ela abandonou lá, porque ela já tá lá no mar de novo, assim, e tal. Exatamente. Sei lá o que ela foi fazer e tal, né? Ela casou ali, ficou um tempinho, mas depois saiu fora, né? Então é mais ou menos isso. Deixou o Peleu. Peleu se... Muito bem! Muito bem! Então, estamos aqui, né, com esse nosso segundo episódio bastante caótico, né? E outra coisa, né? Assim, mas a forma, eu acho que esse é o comentário final. A forma, né, tem que fazer assim com 10 sílabas, tem que pôr o acento na sexta, tem que não sei o quê. Isso me engessa o meu processo criativo e eu não consigo criar quando é muito assim definido. Eu não quero fazer com esse número de... Sim, porque daí qualquer coisa que tu fizer, tá valendo. Tu é isso, preguiçoso, né? tu não sabe fazer, daí tu vai dizer que não, é que eu escrevo assim em verso livre. Escreve nada, cara. Tu não sabe que é verso livre. Tu tenta aí escrever qualquer coisa e achar que, né, umas frases soltas, sem verbo, sem nada, assim, é poesia, né? E quando a coisa realmente não tem nada a ver com isso, um abraço aqui pro Adriano Milhavaca, que me ensinou isso aí um dia, assim, não, mas se tu forçar a métrica específica, a rima específica, tu vai ser obrigado a pensar num jeito de dizer a mesma coisa de outra forma. Sim. Isso fará muitas vezes com que tu veja que aquilo que tu achava que era uma grande ideia é uma porcaria, assim, porque ela não consegue ser dita de outra forma. Ela era só palavras, não era uma realidade. Não tinha específica. harmonia. Não tinha nada, né? Aí diz, realmente isso aqui é uma ideia idiota, né? Porque eu só consigo dizê-la com uma palavra específica, com uma expressão específica e tal, e a realidade, ela pode ser dita de muitas outras formas e é passível de muita
Enfim, de vários jeitos de expressá-la, né? Então, é mais ou menos isso. Então, assim, tem que estudar a forma e tudo isso. Depois do sujeito conseguir ser um mestre na forma, assim que nem os parnasianos, daí depois tu tenta fazer alguma coisa aí no verso livre, tenta deixar com que o teu pensamento ande solto. E uma dica... Uma dica certo é que não chegue nesse ponto. Chega ali... Não, porque aí a poesia vira... Uma dica perde tudo. Porque... Uma dica e consideração final sobre isso, até sobre a métrica. Tenha piedade dos ouvidos, né, ou dos leitores ali que tiverem a boa vontade de ler as tuas primeiras poesias. Agora tá? Então essa cristãos aqui, essa tenha piedade dos ouvidos, tá? E de preferência tenta dar alguma coisa boa para que essas pessoas ouçam. Né? Sem a métrica isso fica mais difícil ainda. Pensemos assim também. Exatamente isso. Com essa mensagem cristã, acho que a gente fica por aí. Encerramos por aqui o nosso podcast, sempre com o patrocínio de escolaclássica.com, grego e latim e humanidades. Escolaclássica.com, dizendo de novo, né? Se escreve Schola, certo? SCH, SCO. E também estamos aqui com o Chesterton Brasil, Sociedade Chesterton Brasil. Procure tanto a Escola Clássica quanto a Sociedade Chesterton Brasil nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook principalmente. Muito obrigado a todos, até a próxima.